Você já reparou que tem gente que trabalha feito um condenado, corre de um lado pro outro o dia inteiro, economiza até no sabonete, e continua no mesmo lugar? Enquanto isso, tem pessoas que parecem andar com o vento a favor. Tudo que tocam, prospera. Não é mágica, não é sorte. E também não é só esforço, é a forma como elas pensam. Sim, o que separa você da riqueza não é o tanto que você sua camisa, mas o quanto sua mente está condicionada à abundância. E talvez isso vá soar um pouco forte agora, mas é a verdade nua e crua. Se você ainda vive com dívidas, ansiedade financeira e com aquela sensação constante de nunca é suficiente, o problema não é o quanto você ganha, mas o jeito como você pensa. A real é que fomos treinados, desde pequenos, a pensar em escassez. A mentalidade da maioria foi moldada para sobreviver, não para vencer. A escola não ensina como lidar com dinheiro. A mídia empurra pra gente uma ideia de sucesso baseada em consumo e status. E, na maioria das casas, o que se aprende é: trabalhe duro, pague as contas e agradeça por ter um emprego. Mas e se eu te dissesse que os milionários não pensam assim? Que eles não operam com esse software mental limitado? Milionários, os que realmente construíram sua liberdade, pensam diferente. Eles têm um sistema mental programado para enxergar oportunidades onde outros só veem obstáculos. Para persistir onde outros desistem. E, principalmente, para decidir onde outros ficam travados no medo. E olha, não estamos falando de gente perfeita, gênio, superdotado ou sortudo. Não. Estamos falando de pessoas que aprenderam uma forma de pensar e, dia após dia, aplicaram esse pensamento até que ele se tornasse hábito. Eles não nasceram com esse chip, eles instalaram ele. E você também pode. Neste vídeo, você vai descobrir o que está por trás da mentalidade dos milionários. Não estamos falando de dicas de como economizar no cafezinho ou de truques para ganhar dinheiro rápido. Estamos falando de princípios sólidos, profundos, que transformam seu interior e que, com o tempo, transformam sua realidade exterior. Vamos passar por fundamentos que têm base em Provérbios, no Salmo 1, e também nos maiores ensinamentos do desenvolvimento pessoal. Princípios que nomes como Napoleão Hill revelaram ao mundo em obras como Quem Pensa Enriquece, As Leis do Sucesso e Mais Esperto que o Diabo, e que você vai entender aqui de forma simples, direta e poderosa. Se você aplicar o que vai aprender aqui hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Mas atenção, isso exige disposição. Porque pensar como alguém próspero vai te forçar a abandonar algumas crenças antigas. Crenças que parecem verdade, mas que estão te mantendo longe da vida que você merece. Então respira fundo, abra a mente, e se prepara para entrar num novo nível de entendimento. Porque agora vamos começar a mudar o que mais importa, o seu jeito de pensar. Mas antes, faça uma declaração que vai te lembrar todos os dias quem você está se tornando. E quando você escreve, você fortalece a identidade. Então bora ativar essa frequência juntos? Comenta agora aqui embaixo: minha mente é milionária, meu foco é inabalável e meu destino é a abundância. Antes de qualquer conquista exterior, existe uma transformação que acontece por dentro. E é aí que mora o segredo que os verdadeiros milionários conhecem. A mente é a matriz da realidade. Tudo o que existe no mundo físico começou primeiro no mundo invisível, no campo dos pensamentos, das crenças, da imaginação. E talvez você esteja se perguntando: mas como assim a mente molda tudo? Simples. O que você acredita sobre dinheiro, sucesso, esforço, merecimento, define as decisões que você toma. Essas decisões moldam seus hábitos determinam seus resultados. E os seus resultados, bem, são um reflexo direto daquilo que está enraizado na sua mente. É por isso que tanta gente vive em ciclo de escassez. Não por falta de oportunidade, mas por excesso de limitação mental. Quando você pensa pequeno, age pequeno. Quando você vive em dúvida, atrai confusão. Quando você se enxerga como alguém que não nasceu para isso, adivinha? Você vive confirmando essa profecia todos os dias. A Bíblia já ensinava isso em Provérbios 23, verso 7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Esse é um princípio eterno. O que está dentro de você, cedo ou tarde, vai se manifestar do lado de fora. E Napoleão Hill, ao longo das páginas de Quem Pensa Enriquece, reforçou exatamente esse ponto. Ele entrevistou centenas de milionários e todos,
sem exceção, acreditavam com convicção que iriam prosperar, antes mesmo de verem o primeiro centavo na conta. Mas aqui vem um detalhe que pouca gente percebe: não basta pensar positivo. É preciso pensar de forma estratégica, com desejo ardente, com fé inabalável e, acima de tudo, com constância. Se você pensa em riqueza um dia e no outro já está dizendo "isso não é para mim", está sabotando seu próprio futuro. É como tentar plantar uma árvore e, no dia seguinte, arrancar a raiz para ver se já cresceu. Pensar como milionário é sustentar um estado mental firme, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É saber que a realidade não é fixa, ela responde à sua visão, à sua persistência, à sua ousadia. E sabe qual é o primeiro passo para isso? Começar a prestar atenção nos pensamentos que você nutre diariamente. Pensamentos são sementes, alguns produzem frutos doces, outros, frutos amargos. E o problema é que muita gente planta espinhos e quer colher uvas. Você precisa se tornar o jardineiro da sua mente. Cuidar do terreno, eliminar a erva daninha das crenças limitantes. Regar todos os dias com afirmações, visualizações, estudo, silêncio e fé. Aliás, é exatamente aqui que entra aquele versículo poderoso, que a maioria cita sem compreender: chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, verso 17. Isso não é poesia, é técnica espiritual, é a base da criação. Chamar as coisas, ou seja, declarar com convicção, é o que dá forma àquilo que ainda não se vê. Milionários pensam assim, eles falam como se já fossem, agem como se já tivessem, decidem como quem já venceu. Porque sabem que a fé ativa a realidade antes dela se materializar. Mas atenção, isso não é autoengano, é um posicionamento. É uma escolha de acreditar mais na promessa do que na aparência. É colocar a mente como comandante do navio, não como passageira das circunstâncias. Por isso, se você quer pensar como um milionário, comece agora a reprogramar a sua mente. Isso pode ser feito com declarações diárias, leituras como a Lei do Triunfo, orações baseadas em salmos e provérbios, visualizações criativas e, principalmente, convívio com conteúdo e pessoas que vivem em um nível mais alto. Afaste-se de vozes que te empurram de volta para a escassez. Limite o contato com discursos que promovem medo e limitação. Você não foi criado para sobreviver, e sim para dominar. E esse domínio começa dentro de você. Acredite, sua mente é mais poderosa do que qualquer crise. Mas ela precisa ser treinada, precisa ser protegida. E precisa ser alinhada com a verdade, não com os fatos passageiros da sua conta bancária atual. A partir de agora, vamos aprofundar ainda mais essa construção interna, revelando os outros hábitos e padrões mentais que os milionários cultivam com zelo. Agora me diga, você está disposto a abrir mão dos pensamentos antigos para fazer espaço para uma nova mentalidade? Se existe um combustível que transforma a mente em ação e a ação em resultado, esse combustível se chama desejo ardente. Não é vontade morna, não é curiosidade passageira, tampouco aquele impulso que vem e vai com o entusiasmo do momento, é desejo com D maiúsculo. É aquela chama que queima por dentro e não se apaga, mesmo quando tudo lá fora diz que não vai dar certo. Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, deixou isso claro: toda grande conquista começa com um desejo forte e definido. Não é coincidência, é uma lei. É como se o universo, a vida e o próprio Deus respondessem à intensidade com que você deseja algo. E veja, estamos falando de algo que vai além de querer dinheiro ou sucesso. Estamos falando de um desejo que te move, que te faz levantar mais cedo, estudar enquanto os outros dormem, tentar de novo mesmo depois de falhar 10 vezes. Desejo ardente é como um fogo que te empurra para frente, mesmo nos dias em que tudo parece travado. Agora, aqui entra o segundo pilar desse bloco: as metas claras. Desejo sem direção é só frustração disfarçada. É como um carro potente sem volante. Muita força, pouca condução. E aí a pessoa até tem energia, mas se perde porque não sabe onde exatamente quer chegar. Milionários sabem disso. Eles têm metas claras, específicas, mensuráveis. Não dizem quero ser rico, mas sim, quero acumular R$1 milhão nos próximos 3 anos, investindo X por mês, estudando Y horas por semana e crescendo meu negócio de forma Z. Entende a diferença? Metas claras transformam desejo em estratégia, e estratégia em disciplina.
E por que isso funciona? Porque a mente precisa de alvo, ela precisa de uma imagem concreta. Lembra do que está em Provérbios 29, verso 18? Onde não há visão, o povo perece. E no mundo das finanças e da realização pessoal, onde não há meta clara, o sonho se perde. Aqui vai um exemplo prático. Digamos que você queira alcançar independência financeira. Ótimo! Mas quanto você precisa para isso? Em quanto tempo? Com quais fontes de renda? Com que nível de risco? Quanto precisa investir por mês? Quais livros você vai estudar? Dica: além de Napoleão Hill, leia O Homem Mais Rico da Babilônia e O Investidor Inteligente. Sem isso, você vira refém da sorte, e sorte, convenhamos, não é uma estratégia. E é justamente nessa combinação, desejo ardente e metas claras, que mora o segredo dos milionários. Eles não são movidos por ver se dá certo. Eles estão comprometidos com o vai dar certo. E esse compromisso é diário, visível, quase obsessivo. Aliás, se você analisar as histórias dos grandes empreendedores e investidores, todos eles tinham metas tão claras e desejo tão intenso que muitos foram chamados de loucos antes de serem chamados de gênios. E quer saber? Esse louco pode ser você. Mas é preciso coragem para desejar com força. Porque desejar de verdade é se comprometer. É dizer eu vou fazer acontecer, custe o que custar. É olhar no espelho e assumir que você não vai mais aceitar viver no piloto automático, controlado pelas circunstâncias, pelos boletos ou pelas crenças limitantes. Ah, e um detalhe importante: esse desejo precisa ser seu, autêntico e profundo. Não adianta desejar o que os outros querem para você. Não adianta colocar metas só para impressionar. Milionários de verdade seguem o que faz sentido para sua própria missão. Porque é isso que sustenta o fogo mesmo nos dias difíceis. E se a dúvida surgir, porque ela vai surgir, lembre-se disso: ninguém constrói uma vida extraordinária com uma vontade fraca. A riqueza começa com uma decisão firme de não se contentar com menos do que você nasceu para viver. Então, se você ainda não escreveu suas metas, escreva. Se ainda não visualiza onde quer chegar, comece a visualizar. Se ainda não sente o desejo pulsando no peito, busque se conectar com aquilo que realmente te move. Porque sem esse desejo, você vai parar na primeira pedra. E com ele, você move montanhas. E aí, você já tem claro o que realmente quer conquistar? E olha, se você já está sentindo a mente dar aquele estalo de clareza, aproveita a vibe e se inscreve aqui no canal. Porque pensar como milionário é um processo. E se você está comigo aqui, já deixou a zona da distração. Bora juntos nessa caminhada? Clica aí para se inscrever e ativa o sininho antes que a sua mente velha tente te puxar de volta. Uma das maiores armadilhas que mantém as pessoas presas à escassez é a urgência do agora. A ansiedade por resultados rápidos, a frustração diante de cada obstáculo e a crença de que, se não aconteceu até hoje, é porque não vai acontecer. E aqui vai uma verdade que pode até doer um pouco: quem vive correndo atrás do imediato, dificilmente constrói algo grandioso. Os milionários, por outro lado, jogam outro jogo. Eles têm uma visão de longo prazo, mas atuam com disciplina diária no curto prazo. Eles plantam hoje já enxergando a floresta de amanhã. Sabem que toda grande colheita é precedida por um período de espera, cuidado e paciência estratégica. E o segredo está nessa dualidade: pensar longe, agir perto. Sonhar alto, mas com os pés no chão. Ter visão de águia, mas trabalho de formiga. Essa mentalidade aparece em tudo. Quando alguém com mentalidade de sucesso começa a investir, por exemplo, não está procurando enriquecer da noite para o dia. Está pensando em liberdade daqui a 10, 15, 20 anos. Por isso ele estuda, aplica, reinveste e continua aprendendo. Ele entendeu o poder dos juros compostos, e que uma pequena ação constante hoje pode se multiplicar em algo extraordinário lá na frente. É o mesmo princípio que aparece em quem pensa e enriquece. Napoleão Hill mostra que a riqueza verdadeira vem da constância, da repetição consciente e da fé inabalável em uma visão que ainda não se realizou. É quase um ato de fé mesmo, como aquele descrito em Romanos 4, verso 17, quando se fala sobre chamar as coisas que não são como se já fossem. A mente milionária visualiza antes de realizar,
e age como se já estivesse lá. Agora, atenção, visão sem ação vira ilusão. E é aí que entra o ponto central desse bloco: ação no curto prazo. Ações pequenas, feitas com frequência, acumulam resultados surpreendentes. Isso vale para a saúde, para os negócios, para os relacionamentos e para a construção da riqueza. Vamos lá, quer um exemplo prático? Imagine que você tem a meta de construir um patrimônio de R$1 milhão em 10 anos. Parece distante, né? Mas agora imagine que você começa investindo R$30 por dia, o preço de um lanche, em um fundo diversificado que rende, em média, 1% ao mês. Se fizer isso com disciplina, sem parar, vai perceber que ao final de uma década, mesmo com variações do mercado, poderá estar muito perto desse valor. Mas a grande maioria não faz. Por quê? Porque subestima o poder da ação pequena e superestima o retorno imediato. Porque prefere o prazer de gastar hoje ao esforço de investir para o futuro. E esse é o diferencial dos milionários. Eles trocam conforto passageiro por liberdade duradoura. Essa mentalidade exige disciplina. E disciplina é o músculo que separa quem vive no ciclo da escassez de quem entra no ciclo da abundância. É como diz Provérbios 13, verso 11, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Além disso, pensar no longo prazo te protege das armadilhas emocionais. Quando você sabe onde quer chegar, não se deixa abalar por pequenas quedas. Um mês ruim, uma meta que atrasou, uma venda que não aconteceu, tudo isso vira apenas uma curva na jornada, e não um fim da linha. O foco permanece firme. Outro ponto importante: os milionários estruturam sua rotina de forma a garantir esse equilíbrio. Eles criam sistemas, dividem suas metas em microações, mantêm listas de tarefas, controlam hábitos, medem progresso. Porque sabem que o sucesso é construído aos poucos, com foco e direção. E claro, isso não significa viver engessado, muito pelo contrário. Significa viver com propósito, com clareza, com poder pessoal. Significa escolher os próprios passos, em vez de ser arrastado pelas circunstâncias. Se você deseja mudar de vida, não precisa fazer tudo de uma vez, só precisa começar. Um hábito de cada vez, uma decisão por dia, uma ação por vez, e tudo isso alinhado com a visão de futuro. Porque, no final das contas, não é a intensidade com que você começa, é a consistência com que você continua. Se existe uma guerra silenciosa que impede milhões de pessoas de prosperar, ela acontece dentro da mente. Não é a falta de oportunidade, não é a economia, não é o governo. É a prisão invisível das crenças limitantes, aquelas ideias que foram plantadas lá atrás, muitas vezes na infância, e que silenciosamente sabotam todo o progresso. Sabe aquela voz interna que diz: isso não é para você? Você não nasceu para isso. Dinheiro é sujo. Rico não vai pro céu. Pois é, essa voz tem um nome: crença limitante. E enquanto ela estiver comandando os bastidores da sua mente, não importa o quanto você se esforce, você vai andar em círculos. É como tentar correr com o freio de mão puxado. E aqui entra um dos pontos mais negligenciados no caminho da riqueza: a reprogramação mental. Os milionários não nasceram imunes a crenças. Muitos vieram de famílias simples, ouviram frases como essas por anos. Mas em algum momento, decidiram matar essas ideias pela raiz e plantar novas convicções, convicções de abundância, de merecimento, de capacidade. Essa transformação é fruto de autoconhecimento, de leitura profunda, de mergulho em livros como Mais Esperto que o Diabo, onde a mente é tratada como um campo de batalha espiritual e intelectual. É nesse nível que se vence a guerra, com clareza, repetição de pensamentos positivos e exposição contínua a conteúdo edificante, como Provérbios 23, verso 7 diz: assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Agora, vamos a outro ponto essencial: errar não é fracassar. Fracassar é parar por causa do erro. Cada erro tem algo a ensinar, e os milionários sabem disso. Eles não fogem do erro, não se escondem, não culpam os outros. Eles aprendem, documentam, ajustam a rota. Porque o erro é um sinal, um aviso, um instrutor disfarçado. Napoleão Hill fala disso com clareza. Muitos dos grandes triunfos nasceram após momentos de queda profunda. Justamente porque a dor do erro, quando bem utilizada, desperta poder.
É ela que ensina humildade, estratégia, paciência e resiliência. Vou te citar um exemplo: Thomas Edison. Mais de 1000 tentativas até conseguir criar a lâmpada elétrica. E o que ele dizia? Eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Esse é o espírito. Essa é a mentalidade de quem venceu a escassez e construiu algo duradouro. A pessoa que pensa como milionário aprende a identificar padrões limitantes e começa a combatê-los com ações práticas. Veja algumas atitudes que matam crenças limitantes na prática. 1. Anotar pensamentos negativos recorrentes e depois substituí-los por afirmações opostas. Por exemplo, sair de "nunca consigo guardar dinheiro" para "eu sou uma pessoa organizada financeiramente e sei investir com sabedoria". 2. Estudar a Bíblia com lentes de sabedoria financeira. Livros como Provérbios e Eclesiastes são repletos de conselhos sobre prudência, semeadura, diligência e prosperidade. 3. Conviver com quem já superou a mentalidade da escassez. Relações moldam crenças, e quem anda com gente grande, começa a pensar grande. 4. E um dos mais importantes, celebrar pequenos avanços. Cada conquista, mesmo mínima, é uma prova de que é possível. Isso alimenta a mente com confiança e mata o ciclo da dúvida. 5. Rever os erros passados como marcos de crescimento. Em vez de sentir vergonha, olhar para eles com gratidão. Ali foi onde aprendi a não repetir tal caminho. Você não precisa ser perfeito, precisa estar disposto. A mente é como um terreno. Se você não plantar algo intencional, o mato da dúvida e da escassez vai crescer sozinho. E quando isso acontece, mesmo grandes oportunidades são desperdiçadas. Os milionários treinam a mente todos os dias. Alimentam sua fé, protegem seus pensamentos, escolhem o que entra pelos olhos e ouvidos. Porque eles sabem que antes de ficar rico na conta, é preciso enriquecer por dentro. Se a sua realidade atual ainda não reflete a riqueza que você deseja, se pergunte: quais crenças ainda estão me sabotando? Quais erros eu tenho evitado encarar de frente? Talvez a resposta para o seu próximo salto esteja exatamente nisso. A diferença entre quem vive uma vida extraordinária e quem continua preso no mesmo lugar, ano após ano, não está apenas nas oportunidades, mas nas decisões. E não em qualquer tipo de decisão, mas sim naquelas feitas com coragem, e não com medo. A vida é feita de encruzilhadas, o tempo todo estamos escolhendo, continuar no conforto ou avançar rumo ao desconhecido. E quase sempre, o desconhecido vem disfarçado de risco. Por isso, muita gente paralisa. Espera certeza total, fica buscando sinais, promessas, garantias. Mas a verdade é que esperar segurança total é um luxo que os bem-sucedidos não se permitem. Quem pensa como milionário sabe, o medo é natural, mas não pode ser o guia. Não existe crescimento verdadeiro sem desconforto. Não existe liberdade financeira sem assumir riscos calculados. E muito menos existe mudança sem coragem. Veja o que Napoleão Hill deixou claro em A Fórmula da Autoconfiança. A coragem nasce da fé, e a fé é treinável, ela cresce com ação. Cada passo, por menor que pareça, fortalece a musculatura da ousadia. E o interessante é que quando a coragem entra, o medo enfraquece. Ele não desaparece, mas perde o controle. Agora, entenda algo fundamental: tomar decisões corajosas não é agir com impulsividade. É agir com convicção. Coragem não é ausência de medo, é avançar mesmo tremendo. É investir em si mesmo quando parece loucura. É sair do emprego que suga a alma para empreender em algo alinhado com seus valores. É dizer não para distrações que roubam o seu destino. Um exemplo bíblico poderoso sobre isso está em Josué. Quando ele assumiu o comando após Moisés, ouviu de Deus uma frase repetida 3 vezes: seja forte e corajoso. Ou seja, até para liderar, conquistar e prosperar, era preciso colocar a coragem à frente. Agora pare e pense: quantas oportunidades você já deixou passar por medo de errar? Por medo do julgamento? Por medo de fracassar? Quantas vezes você já se sabotou racionalizando demais, quando, na verdade, seu coração já sabia o que precisava ser feito? O medo é convincente, ele se disfarça de bom senso, ele veste a capa do melhor esperar mais um pouco. Mas por trás dessas frases bonitas,
está um veneno silencioso, a paralisia. E enquanto você hesita, o tempo passa, o mundo gira. E outros, com menos preparo, mas com mais coragem, assumem os lugares que poderiam ser seus. Um princípio de riqueza ensinado em Provérbios é esse: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios 12, versículo 27. Ou seja, não adianta conquistar se você não tem coragem para transformar a conquista em ação concreta. Pessoas prósperas entendem que a riqueza está do outro lado da zona de conforto. E que grandes decisões exigem mais fé do que lógica. Você quer um exercício prático? Pegue uma folha de papel e escreva: qual é a decisão que eu estou adiando por medo? Pode ser investir em algo, encerrar uma sociedade, mudar de carreira, pedir ajuda, falar uma verdade difícil, seja o que for, encare. Agora pergunte a si mesmo: se eu tivesse total confiança em Deus, em mim mesmo e no meu potencial, o que eu faria? Essa resposta mostra o caminho da coragem. Mas atenção, coragem não é sinônimo de pressa, coragem é ação com sabedoria. É orar, refletir, ouvir conselhos certos, e então agir, mesmo sem 100% de garantias. É entender que nenhum milionário chegou onde está sem tomar decisões difíceis, sem contrariar a lógica e sem dar o primeiro passo sem saber como será o último. Pense em todos os momentos decisivos da sua vida até aqui. Você vai perceber que os mais transformadores foram aqueles em que você escolheu a coragem. E mesmo quando errou, foi esse erro que te levou ao próximo nível. Porque até os tombos fazem parte do processo. Você está aqui agora porque, no fundo, já sente que chegou a hora de escolher diferente. E quando essa decisão nasce de um lugar de coragem, alimentada por fé, clareza e persistência, não há escassez, não há crítica e não há dúvida que te segure. Uma das maiores armadilhas que impede as pessoas de prosperarem de verdade é fazer do dinheiro o objetivo principal da jornada. Parece bastante contraditório, não é? Afinal, vivemos numa sociedade onde tudo gira em torno dele. Trabalha-se por ele, sacrifica-se tempo, saúde, relacionamentos, por ele. Mas essa mentalidade, por incrível que pareça, afasta a verdadeira prosperidade. Dinheiro, no fim das contas, é apenas um reflexo, um resultado, um fruto, nunca a raiz. Quem pensa como milionário entende isso com clareza. Ele não corre atrás do dinheiro como quem corre atrás de uma cenoura pendurada na frente. Ele corre atrás de valor, de propósito, de impacto e, por consequência, o dinheiro corre atrás dele. Esse é um dos princípios mais poderosos do desenvolvimento pessoal e que está embutido nas entrelinhas de livros como Quem Pensa Enriquece e Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill não escreveu um guia para ficar rico, ele revelou leis eternas do sucesso. E uma delas é: o dinheiro é o subproduto de quem você se torna. E por que isso é tão importante? Porque quando você coloca o dinheiro como único objetivo, você se perde. Passa a medir tudo por números, e eventualmente, se frustra. Porque dinheiro não tem alma, ele apenas amplifica quem você já é. Você já deve ter ouvido por aí que o dinheiro corrompe. Mas não, ele revela. Se você é generoso, terá mais meios para abençoar. Se é ganancioso, vai multiplicar a avareza. O problema não é o dinheiro, o problema é colocar ele no trono da sua vida. Em Provérbios, encontramos algo muito poderoso: mais vale o bom nome do que grandes riquezas, ser estimado é melhor do que prata e ouro. Provérbios 22, verso 1. Isso não é desprezo pela prosperidade. É sabedoria, é ordem de prioridades. Porque quem constrói uma reputação sólida, uma mente forte e um coração íntegro, naturalmente colhe abundância. A mentalidade de escassez diz: preciso ganhar dinheiro para ser alguém. A mentalidade milionária diz: me tornarei alguém de valor e o dinheiro virá como consequência. E é aí que tudo muda. O dinheiro deve ser servo, nunca senhor. É por isso que tanta gente rica financeiramente continua infeliz. Porque alcançaram números, mas não construíram propósito. Já aqueles que entendem o jogo da vida pelo ângulo da sabedoria, esses sim, prosperam com paz. Sabe o que você deve buscar todos os dias? Tornar-se valioso. Se você domina uma habilidade, transforma a vida de alguém,
resolve problemas, gera resultados, inspira pessoas. Você se torna impossível de ser ignorado. E quando isso acontece, o dinheiro aparece quase como uma gratidão automática do universo, uma confirmação divina de que você está no caminho certo. É como diz a lei do triunfo: o sucesso verdadeiro não está no quanto você recebe, mas no quanto você contribui com significado. E o dinheiro é apenas uma das formas de medir esse impacto. Agora, atenção, isso não significa que você deva ignorar o dinheiro ou viver num mundo de ilusão achando que ele vai cair do céu. Significa apenas que o foco precisa estar ajustado. Trabalhe, estude, venda, cobre pelo seu serviço, busque crescer, sim. Mas entenda que quanto mais você se alinha com sua missão, mais o dinheiro flui com leveza. E sabe o que é mais curioso? Aqueles que não colocam o dinheiro como centro acabam construindo uma relação muito mais saudável com ele. Não vivem em ansiedade, não se vendem por qualquer coisa, não sacrificam princípios em troca de ganhos imediatos. Essas pessoas vivem o que está escrito no Salmo 1: tudo quanto fizer prosperará. Porque a raiz está plantada em terra firme. Não é só sobre esforço, é sobre essência. Então, reflita agora: você está buscando dinheiro ou se tornando alguém digno dele? Se o dinheiro ainda é a única motivação, cuidado. Isso pode estar te sabotando sem você perceber. Mas se você já entendeu que ele é um reflexo, e que a verdadeira riqueza está em quem você está se tornando, então você já está no caminho certo. Pensar como um milionário não é dom, é treino, é repetição, é condicionamento mental diário. Não se trata de acordar um belo dia, olhar no espelho e dizer: hoje sou um milionário de pensamento. Não. É disciplina mental, é guerra silenciosa contra crenças limitantes. É você construindo, tijolo por tijolo, a mentalidade que sustenta a riqueza verdadeira. Vamos ser francos: sua vida, hoje, é reflexo direto dos seus pensamentos dominantes dos últimos meses e anos. E se quiser resultados diferentes, o primeiro passo é mudar o que você alimenta na sua mente. E como se faz isso? Primeiro, o milionário não desperdiça o poder do silêncio. Ele entende que, no mundo barulhento de hoje, o verdadeiro ouro está em proteger a própria mente. Sabe aquele momento em que todos estão distraídos com fofocas, comparações nas redes sociais e correndo atrás do próximo atalho? É aí que o milionário está meditando, lendo, planejando, refletindo. Sugestão prática: comece o dia em silêncio. Sem celular e sem notificações. Pegue um caderno e escreva: quem estou me tornando hoje? E se conecte com isso. 3 minutos por dia já mudam tudo. Segundo, o milionário alimenta sua mente com conteúdo de excelência. Ele lê, escuta, estuda, não qualquer coisa. Ele seleciona. Sabe separar o que edifica do que emburrece. Ele tem consciência de que aquilo que você consome molda sua forma de pensar. Quer treinar sua mente como eles fazem? Leia Quem Pensa Enriquece, As Leis do Sucesso, Mais Esperto que o Diabo. Mas leia com caderno do lado. Anote, reflita, aplique. Não é leitura de passatempo, é leitura de transformação. Terceiro, visualize. Sim, visualize. Pode parecer clichê, mas a ciência, a Bíblia e os maiores milionários do mundo afirmam: você precisa ver internamente antes de ter externamente. É exatamente o que está por trás da expressão chamar as coisas que não são como se já fossem. Treine sua mente para ver, todos os dias, a vida que você quer viver. Imagine-se naquela empresa sua, naquele projeto funcionando, naquela liberdade que tanto deseja. Isso não é ilusão, isso é fé com imaginação criativa. Quarto, fale como milionário. E não estamos falando de ostentação ou frases prontas de autoajuda. É sobre se ouvir dizendo o que constrói, não o que destrói. Quem vive dizendo não dá, é difícil, nunca vai acontecer, está treinando a mente para viver em escassez. Substitua por: estou aprendendo, estou em processo, ainda não conquistei, mas estou no caminho. Isso muda sua vibração mental. E quem estuda Provérbios sabe o poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. Quinto, selecione seu círculo. A mente é moldada pelo ambiente. Quem anda com 5 pessoas que só reclamam, se torna a sexta. Quem anda com 5 pessoas que pensam grande,
se torna inevitavelmente maior também. Às vezes, para pensar como milionário, você vai precisar se afastar de conversas, de ambientes, de hábitos e até de certas pessoas. Não por arrogância, mas por proteção da sua semente mental. Sexto, pratique a gratidão intencional. Isso pode parecer piegas, mas a ciência já comprovou. A gratidão fortalece áreas do cérebro ligadas à autoconfiança, foco e tomada de decisão. E a Bíblia já ensinava isso muito antes. Em tudo, dai graças. Você quer atrair mais? Agradeça mais. Você quer ter ideias de milhões? Honre as pequenas ideias de hoje. Quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Isso é espiritual e mental. Por fim, entenda que pensar como milionário não é arrogância, é responsabilidade. É você reconhecer que sua mente é um solo fértil e que os frutos que ela vai gerar dependem de como você cuida dela. Você não está aqui por acaso. Você chegou até esse ponto do vídeo porque algo dentro de você quer mais. Não só mais dinheiro, mas mais liberdade, mais impacto, mais sentido. E tudo isso começa pela forma como você pensa. A diferença entre quem vive reagindo à vida e quem constrói a própria história está na mente. Treine-a como um guerreiro afia sua espada, todos os dias, sem falhar. Sem desculpas, porque quem treina a mente, transforma a realidade. Pensar como milionário não é um luxo, é uma necessidade urgente para quem quer sair do piloto automático e assumir o volante da própria vida. E se você chegou até aqui, já deu um passo que muitos nunca dão: alimentar sua mente com conteúdo que transforma. Agora pare e pense: quantas vezes você desejou mudar de vida, mas ficou paralisado porque acreditava que faltava algo externo? Dinheiro, tempo, apoio, oportunidade. E se eu te dissesse que o que faltava mesmo era apenas um novo padrão de pensamento? Uma nova lente, um novo código mental? A verdade é que a maioria das pessoas vive presa em uma caixa invisível chamada mentalidade de escassez. Elas foram condicionadas a pensar pequeno, a se contentar com pouco, a aceitar a sobrevivência como se fosse o único caminho. Mas você, agora, já tem a chave para sair dessa prisão. E não se engane, não é sobre riqueza imediata, nem sobre mágica. É sobre plantar as sementes certas na mente certa. Porque a colheita vem, e ela vem com juros compostos. Você aprendeu que o desejo ardente é o combustível dos realizadores. Que metas claras são bússolas poderosas. Que o foco, a disciplina e o domínio emocional são escudos contra a mediocridade. Que o dinheiro é reflexo, não o objetivo final. E que a mente precisa de treino diário, como um músculo que sustenta a sua nova realidade. Agora vem a parte mais importante: a aplicação. Se você não agir, esse conhecimento vira só mais um conteúdo motivacional. E a vida não muda com motivação passageira. A vida muda com decisões práticas e corajosas. Então escolha, a partir de hoje, um hábito que você vai cultivar com seriedade. Um princípio que você vai viver com propósito. Um novo pensamento que você vai repetir até se tornar parte de quem você é. E me diga, qual dessas verdades mais te impactou hoje? Qual você vai aplicar ainda esta semana? Me conta nos comentários. Sua resposta pode inspirar alguém que precisa disso agora. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele plantou uma semente no seu coração e te deu clareza para seguir em frente, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe com alguém que precisa despertar e, claro, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho porque nos próximos vídeos você vai aprender, passo a passo, como dominar os princípios da mente milionária, com profundidade, verdade e aplicação prática, do jeito que ninguém te ensina por aí. Você nasceu para algo maior, e pensar como um milionário é só o começo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, mantenha a mente firme, o coração em paz e a visão no alto. Porque a jornada só está começando.